Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Marielas, nesse dia chuvoso aqui em Boituva, que tanto eu como as minhas entrevistadas de hoje tivemos muitos contratempos, porém conseguimos estar aqui firmes e fortes para fazer essa entrevista tão esperada. Então, vamos lá. Antes de começar, um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, a Fio Professional, a Cherry Modas e ao Colégio Portinari. E agora os nossos comerciais. Bom, pessoal, então, eu convidei a Patrícia Renata para contar para vocês um pouco da história da escola, que elas conseguiram concretizar um projeto antigo, um sonho antigo delas. E é uma escola que me chamou muita atenção por ter um olhar mais humano para a educação. Não é uma escola que se preocupa apenas em passar um bom conteúdo para os alunos, e sim educar esses alunos para o mundo, né? Desenvolvendo as habilidades de relacionamento, porque a gente sabe que hoje em dia quem se dá bem na vida, né, são pessoas que se relacionam bem nas empresas e com a família e com tudo, né? Então, essa escola, ela ensina todas essas habilidades. Então, sejam muito bem-vindas, Patrícia e Renata. Elas são diretoras do Colégio Portinari, a Patrícia é diretora pedagógica, a Renata é diretora administrativa. Então, conta um pouquinho como foi que nasceu esse sonho de ter essa escola com essa proposta diferenciada. Primeiro, eu queria agradecer você, né, pela oportunidade, a TV Boituva, né? E, na verdade, é assim, esse sonho nasce quando a gente quando a gente vai ser professora lá, que a gente se forma, a gente sempre quer ter uma coisa para a gente, né? E durante esse meu caminhar, e da Renata também, que Renata, na verdade, já foi dona de escola em Sorocaba, durante este meu caminhar, eu passei por vários momentos, né, em vários momentos de sistemas de ensino, por várias propostas educacionais. Eu ainda sou da época da Emília Ferreiro, me formei com essa mudança na educação, que foi uma mudança bastante pontual, que foi quando surgiu o construtivismo, né? Então, eu peguei bastante eu tive a felicidade de ter muito bons professores, educadores, que me deu uma base muito bacana. Só para esclarecer, né, para o pessoal, o construtivismo é uma metodologia pedagógica. Na verdade, o construtivismo ele veio e meio sem as pessoas entenderem o que era e acabou confundindo, porque hoje ainda a gente vai em bastante curso, tudo, e as pessoas acabam criticando um pouco, porque quando ele veio muito forte, porque a ideia era que as crianças construíssem, né, um modelo, um formato de construção com esse ser, né, das coisas não virem prontas, não virem acabadas, né? E eu acho que é o que a gente acredita na educação hoje. E na verdade, sendo qualquer metodologia, enfim, todo mundo quer um pouquinho disso, né? Essa construção com esse ser, né? Essa relação. Então, o construtivismo, vocês aproveitam um pouco dessa ideia construtivista na metodologia de vocês. A gente, na verdade, tem algumas inspirações. Mas vamos voltar lá primeiro à questão dos nossos sonhos. Quando eu vim para Boituva, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares e me peguei assim com 40 anos de idade, grávida do meu segundo filho. E aí, assim, educadora, mãe mais tardia, as preocupações florescem muito, é muito forte, todas as implicações que ficam na cabeça da gente. Foi quando eu me peguei assim, me dando conta que
eu gostaria de algo para o meu filho. Eu gostaria de oferecer para a comunidade, para o meu filho, aquilo que eu tinha projetado sempre que não tinha conseguido fazer. E eu vi que aquele era o momento, sabe? Aí liguei para uma amiga minha de 30 anos aí, que a gente já tem uma caminhada também de amizade e também educacional. E falei, Renata, vem para Boituva que agora é o momento. E aí ela veio. E a gente começou uma história muito bonita, porque também nós somos educadoras, a gente não tinha grana, continua não tendo, tá? Na verdade, assim, a gente não tinha grana para investir, não era aquela assim, a gente preparou, agora é a hora. Não, a gente só tinha a ideia, mas a gente não tinha a grana para investir, né? Mas o sonho era tanto, e o ideal era tanto, e a vontade era tanta de fazer algo diferente, que a gente acabou, não, vamos fazer, vamos lá, vamos arregaçar a manga. E aí, a Renata pode terminar aí com a nossa história, né, Rê? A gente Vocês achou usaram esse conceito do construtivismo e construíram então, um sonho. na verdade, quando a gente já tinha uma ideia, eu já tinha a ideia que tinha que ser algo diferente. Porque tem que ser uma coisa inovadora. E eu queria muito mostrar aquilo que eu sonhava. Que eu também, quando professora, que eu sempre eu sempre fiz diferente na minha sala. Pode até ser que eu tenha errado algumas vezes, porque a gente vem melhorando. Mas eu sempre fiz diferente, eu fiz o melhor. E eu queria, naquele momento, fazer o melhor. Mostrar que existia uma luz no fim do túnel, que não era só aquilo que eu tinha vivido, que tinha coisas para fazer. E eu vi que aquele era o momento. E eu tinha uma casa, que era do meu pai, aqui na cidade, e a gente não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha móvel, não tinha nada. E as pessoas, quando a gente abriu, que na verdade a gente abriu o concurso de formação, né, Rê? Uma formação de professores que a gente jogou na cidade, a gente trabalhando com curso, e as pessoas vinham, faziam uma formação neste espaço. Inclusive, quando a gente colocou o Colégio Portinari, as pessoas achavam que era um curso de formação para professores. E que a gente estava buscando nessa formação pessoas com olhares parecidos com o nosso, para que pudesse já nos ajudar, porque não dava para ser só eu e ela nesse primeiro momento. A gente já tinha que ter um professor, mas também o professor ele não podia ser qualquer professor. Ele tinha que ser um professor com olhar atento, com olhar que era o nosso olhar. Então a gente começou a trabalhar nessa formação, e nessa formação já investigando quem eram aquelas pessoas, entende? E aí a gente abriu o Porte lá na Avenida Brasil, sem nada, e as pessoas vinham nos visitar, e a gente colocava deste sonho, desta vontade, o que ia acontecer, deste construir, e as pessoas acabaram comprando a nossa ideia e acreditando naquilo, né? E aí as pessoas que foram chegando acabaram colaborando para a concretização desse projeto. Você acabou tendo ajuda externa? Não. Nós tivemos sempre a escola aberta para a família. Quem mais nos ajudou foram as famílias a construir a nossa escola, as nossas crianças, porque a gente abria a escola para fazer uma oficina de brinquedos, né? E aí essas pessoas vinham, nos ajudavam. Abria escola para culinária, as mamães vinham, faziam com a gente. E isso foi trazendo uma vivência diferente, que as pessoas não estão acostumadas, né? A família dentro da escola. A gente está acostumado com a família dentro da escola. A escola, sim, eu vejo sempre que a escola cada vez mais precisa disso. A minha escola é uma escola aberta para a família. Porque não é porque é minha, mas é aquilo que eu acredito. E como mãe também, eu sempre busquei isso aí. E às vezes a gente não tinha tanto. O que eu penso? Que a escola hoje as escolas abrem a porta para uma reunião de pais, para um evento, às vezes, uma vez no ano. Mas será que é só isso que as crianças precisam, né? Até que ponto só a escola ela tem que ser emparedada para a família, né? Bom, falando em parede, a sala de aula ela tem uma extensão externa, porque eles têm um espaço muito agradável, parece um sítio, né? Tem muito verde, tem parquinho, tem horta, tem uma cozinha que é quase ao ar livre, né? Que a criançada
participa ali, faz oficinas culinárias. Então, é um ambiente que as crianças se sentem bem à vontade. Tem até patinhos correndo. Outro dia até postei no meu stories os patinhos tão bonitinhos na grama. Os patos são a adoração das crianças lá. Então, Renata, como você sentiu assim essa abertura do espaço depois que vocês mudaram de espaço físico? O espaço chácara trouxe todo um complemento para o nosso trabalho, né? Era o que a gente sonhava em ter. Nós começamos com uma casa, depois a gente conseguiu um terreno ao lado e foi tendo esse crescimento, um pedacinho de chão, né? Que a gente colocava para as crianças a terra, ou poder mexer na horta. E quando surgiu a chácara, veio assim a completar nosso sonho, né? Porque ela trouxe a oportunidade das crianças terem essa convivência com a natureza, de poder ser protagonista dessa história, né? De estar lá, de construir conosco. Então, a horta, o pomar, o galinheiro, esse espaço que você colocou, que a gente chama de espaço gourmet, com fogão a lenha, forno a lenha, né? Então, oportuniza que eles construam essa aprendizagem junto com a mediação dos professores. E a família também, né? As famílias podem estar conosco o tempo todo. Conta um pouquinho pra gente, como é essa abertura, né? O que vocês oferecem para as famílias se integrarem nos projetos da escola? Nós temos vários projetos dentro do colégio, né? Desde sempre a gente fez assim. Este ano, pontualmente, a gente está com um projeto que chama Entra Comigo, onde os pais podem estar vindo à escola uma vez no mês, 15 minutos na entrada com as crianças para participar de atividades dentro do contexto escolar. Nós temos também uma formação de pais quinzenal, é uma escola de pais, a gente chama de Conecta Porte para famílias, né, para pais, com temas diversos, profissionais diferentes, que são parceiros nossos dentro da nossa equipe multidisciplinar, para construir essa aprendizagem também com as famílias, né? E nossos eventos, as festas, todas são construídas junto com as famílias, com a participação de todos, com a construção, né, dessa festa pelas famílias em si. Então, sempre presentes e abertos para que a aprendizagem da criança venha a ser mais significativa. E a parceria, sabe? Assim, muitos pais nos ajudam. Então, eu acho que é uma... Assim, a escola e a família. A gente sempre fala disso, né? Eu, a vida inteira aprendi escola e família. Mas não ia, né? A escola e a família, sim. Porque, assim, as mães falam assim para mim, ai, Patrícia, eu aprendi a fazer um cuscuz, as crianças vão amar. Aí vai lá e faz o cuscuz. Ai, Patrícia, olha, eu tenho um tema que é importante, que eu sei falar bem. Ai, vamos conversar. Vai lá passar para as crianças. Os pais com as profissões diferentes, né? Então, tem pais que são do exército, e coisas piloto de avião. Então, são coisas que as crianças... Isso é vivência, né? Na verdade, a escola é vivência. A gente acredita na educação que você não dá aquilo que você não tem. Se você não vive, você não aprende. Como é que você aprende? Você aprende fazendo, você aprende vivendo, experimentando, incorporando aquela atitude, aquela ação. Eu acho que a educação é isso, né? Então, as famílias só complementam o nosso trabalho. A família só nos traz, assim, este bem-estar, né? Eu acho que também elas ficam tranquilas em estar lá dentro, porque a família não sabe o que é a escola. A família tem uma ideia do que é a escola, a família tem uma ideia do que... Enfim, mas a família, quando você abre a porta e ela pode estar lá dentro, puxa, Patrícia, como é difícil, né? E a escola reclama, né? A escola reclama da família. Isso que eu ia falar. Você estava falando, eu estava só pensando assim, porque a gente vê, né, nas redes sociais, até de uma forma pejorativa, fala assim, a escola ensina, mas é a família quem educa, né? Como quem diz, né? Você tem que deixar seus filhos bem educados para ir para a escola para aprender. E aí, como você vê essa relação, né? Quando você estreita o laço entre a família e a escola, isso beneficia essa relação, esse intercâmbio, essa troca, para que realmente a criança possa tanto ser mais educada e aprender com mais facilidade? Eu vejo isso com essas famosas palavras, que hoje tem várias palavras, né, que ficam em alta, mas ninguém exerce. Eu acho que a palavra empatia, resiliência, vem dessa troca.
A família entende o que a escola... Estando dentro da escola, a família entende como é o processo do meu filho dentro daquele lugar, que é o primeiro grupo social. Então, assim, eu educo meu filho e ele vai para a escola. E o que acontece com aquela educação? O que acontece com aquela base ou com aquele conceito que eu dei? Será que ele responde a isso lá? E quando ela está lá dentro da escola, ela percebe. E ela percebe todo o trabalho que a escola tem, todo o envolvimento, numa simples atividade, como é trabalhado, como é planejado, quanto envolvimento tem. E aí as mães vêm falar para mim, nossa, Patrícia, como é difícil, não sei o quê. Olha, eu pensei. E a gente também, né? E o que a gente tem sentido muito nesse caminhar é a participação do pai. A nossa escola tem salas, às vezes, que você tem só pai, não tem mãe, participando da atividade, né? Então, acho que foi uma abertura e um diferencial para que o pai também pudesse ter essa oportunidade e não deixasse essa educação sempre a cargo só da mãe. E eu vejo isso com se sentir à vontade, né? E as famílias hoje, elas buscam isso, assim, estar em lugares que também elas conhecem, elas querem conhecer. Porque a gente estava falando lá, né? A escola tinha a tendência de reclamar da família, certo? Ah, lá vem aquela mãe. Ah, lá vem aquele pai. Ai, meu Deus, a mãe está aí. Ai, meu Deus, a mãe está aí. Gente, sabe assim? Então, a mãe, que bom que a mãe está aí. E se a mãe vem para a escola é porque ela sente necessidade. Porque a gente não sabe tudo. Eu me coloco como mãe também, porque meu filho também está na escola. Eu tenho dúvida. Eu não sei como acontece. Eu gostaria de que ele fosse melhor. Ou aquela pessoa, será que aquela pessoa que fica com meu filho pode me ajudar? A gente tem tantas complicações, a vida da gente é tão corrida, é tão difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa parceria. Por isso que eu acho que dá super certo. Vamos abrir as portas das escolas para as famílias. Eu acho que é uma tendência mesmo. E aqui na cidade eu vejo, né, conheço algumas escolas e eu vejo que vocês estão sendo pioneiras nessa tendência. Estão de parabéns. Renata, e com relação a essa parceria que vocês têm com a Escola da Inteligência, de que forma isso acaba agregando nessa proposta? A Escola da Inteligência foi uma inovação, né, para a gente, o trabalho socioemocional desenvolvido dentro da escola, algo que até então não era considerado, né? Nós não tínhamos direitos de ter emoções dentro da escola, né? No nosso tempo de escola, ninguém dava atenção para isso, né? Não se podia, não se tinha abertura para cuidar de uma educação emocional. E a Escola da Inteligência trouxe para nós essa parceria, né, do Dr. Augusto Cury, desenvolvida para que as escolas pudessem abrir um espaço não só para as crianças, né, mas todo o corpo docente também participa dessa educação e as famílias também, mais uma vez, né? As crianças cada vez mais são conectadas, solitárias, se sentem vazias. Às vezes a gente fala assim, que bom, meu filho está 5 horas quieto. Está na frente de um celular ou de um computador, não é verdade? Esta é a vida de todo mundo. A criança entra no carro, tem o DVD no carro, tem o celular no carro. A criança vai para o médico, tem o celular na mão da criança. Então, a todo momento, e a gente vê hoje bebês nessa conexão, no touch, né, mudando a telinha. Enfim, a gente vê, e a Escola da Inteligência a gente foi buscar para isso. As crianças precisavam de algo mais, né? Aí a gente lê, hoje mesmo no Facebook, eu estava vendo as notícias de um menino de 12 anos que se suicidou. E cada vez mais a gente vê isso, né? Por quê? Então a gente está na hora da gente repensar. A gente lê tanto sobre isso, sobre esse suicídio, sobre depressão na primeira infância, né? Sobre as crianças que são apáticas, as crianças que não respondem a nada. Por quê? Então, a gente tem que começar a pensar, as famílias têm que se preocupar, e as escolas também. E a Escola da Inteligência trouxe para nós esse extravasar, essa coisa boa. Eu posso chorar, eu posso rir, mas como eu vou lidar com isso? Eu posso ter raiva do meu amiguinho. As pessoas falam do compartilhar, não é? A gente não ouve a palavra compartilhar. Ele tem que ir para a escola porque ele tem que aprender a compartilhar. É muito difícil compartilhar. Não é difícil, Mari? Meu Deus, assim, a gente quer compartilhar, às vezes, alguma coisa da gente? Eu não queria quando eu era criança. Fala a verdade. E assim, a gente não quer compartilhar. E aí as crianças têm que compartilhar. Quando elas entram na escola, elas têm que compartilhar. As mães falam, mas tem que aprender. Mas isso é um aprendizado. Leva tempo.
É uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela não acontece em 2 dias. Ela acontece ao longo do tempo. Mas ela só acontece quando tem um trabalho fervoroso em cima desse processo. E ele tem que ser bom, ele tem que ser educativo, ele tem que ser lúdico. Então, a gente, quando a gente propôs esse trabalho, né, ele traz tudo isso. É uma ludicidade, é ali perto da criança. Então, as crianças se envolvem com os personagens lá e se encaixam naquilo. Então, até tem uma historinha que tem uma oncinha, e a oncinha, tipo assim, ela não quer compartilhar. Porque ela é uma onça. O que a onça faz? Fica brava, né? Ela morde, ela arranha. E os nossos filhos falam, eu sou igual a essa oncinha. Mas assim, o que eu posso fazer para naquele momento eu não arranhar ninguém? Eu não morder ninguém? Eu aprender a compartilhar, né? Então é muito legal, é um trabalho muito lúdico e também é um trabalho familiar, né? Porque assim, a escola muda, a criança muda e o que acontece? A família também tem que mudar. E aí a família, ela tem que estar na escola, entender esse processo para também ter o autocontrole, que é o que a gente fala muito. As crianças, né, falam muito do autocontrole, sabe? Então, assim, como que você vai lidar com o seu filho se ele está nesse processo de mudança, aí você vai chegar gritando? Você vai chegar... Não, tem todo um processo de aprendizado para as famílias também. A gente tem um livro, né, que vem para as famílias. Tem cursos online dados também pelo Dr. Augusto Cury e os encontros com as famílias também, com uma formação bem bacana para que eles possam ter o espaço e entender aquilo que as crianças estão fazendo na escola. Para ir agora, aprendeu na escola, como é que eu lido com isso tudo em casa. Muito bom! Adorei saber mais sobre o trabalho de vocês. Tem alguma coisa que eu não perguntei? E tem muitas coisas, na verdade, né? É um processo que envolve muita coisa, né, Mari? E tem uma Lembrou. coisa que eu estou lembrando. Sobre a alimentação saudável, sobre a sustentabilidade. Vocês mostram também essa preocupação com as crianças, né? De passar esse conceito. O projeto Portinari, né? Quando a gente conseguiu a chácara, que era nosso sonho desde o começo, um lugar onde houvesse natureza, que é o nosso propósito, de você se reconectar, na verdade. Porque, assim, o que a gente fala de natureza, eu amo a natureza, olha lá, faz essa plantinha, colhe ali. É muito mais que isso. De novo falo, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se eu não conheço a natureza, se eu não posso estar perto dela, se eu não vivencio, se eu não tenho o pulsar daquela coisa de estar ao ar livre, de estar sem sapato, de estar pondo meu pezinho no barro, né? Eu não consigo saber o que é isso. E a natureza é isso. É o estar com o pé no chão, você brincar com as folhas, você entender que aquele processo natureza, ele pode estar perto de você e você se conectar com ele. Então, eu gosto de estar com a natureza. E aí, por isso, eu vou querer preservá-la. Exatamente. Eu vou preservar aquilo que eu tenho. É tão bom eu brincar com aquela árvore, ficar debaixo daquela árvore. Lá na escola, a gente tem uma goiabeira, né? Que ela foi nomeada a rainha da chácara. A goiabeira tem uma história que ela é entrelaçada com outra árvore e as crianças falam que elas são amigas inseparáveis. Olha para você ver como a criança enxerga a natureza, né? E a gente vê e a gente estuda muito sobre isso, sobre esse projeto da criança e a natureza para o bem-estar de todos. Quando eu chego assim naquele lugar, eu respiro e vejo que bom estar aqui. E eu tenho certeza que as crianças falam a mesma coisa. Então, hoje em dia, a gente... Assim, Boituva ainda tem a oportunidade de ter alguns parques, tem os condomínios, né? Mas eu ainda vejo famílias levando as crianças no parque e levando álcool gel para limpar a mão das crianças da areia. Então, isso assim, é lógico, a gente sabe de todas as preocupações que a gente tem como mãe também, de tudo que a gente olha, é dengue, é febre amarela, enfim, esse mundo aí cheio de preocupações, mas a gente tem que se permitir, né? A gente tem que permitir aquele ser. Eu fui uma criança da natureza, eu fui uma criança onde eu brinquei no sítio dos meus avós, descalça. Criança tem que se sujar, né? A gente tem que ralar um joelho. Ralar muito o joelho, é
isso, eu acho que isso é vivência. As crianças na natureza, elas desestressam, porque não tem aquele barulho, elas começam a ouvir outros barulhos. Tudo que a gente precisa na vida, a natureza nos ensina. Né? Ela é completa. Ela é completa de convívio, ela é completa de crescimento. Então, não tem nada melhor do que a gente educar junto à natureza. Muito bom. Então, muito obrigada por vocês terem aceito o convite. A gente que agradece. Compartilhar essas informações. Quem mora em Boituva, não perca a oportunidade de conhecer essa escola maravilhosa. Se você não mora em Boituva e se você tem uma escola, aproveite esses conceitos e beneficie seus alunos também. E uma boa tarde a todos.